Sejam muito bem-vindos ao Disruptivos Podcast. Aqui ser um ponto fora da curva sempre foi estar acima da média. Para você que está chegando por aqui agora, nesse momento, prazer! Eu sou a Glaulo Castro, sou empresária, treinadora neurosistêmica, terapeuta cognitiva comportamental, autora do método Iana Healing, o programa de mentoria semanal ao vivo por assinatura com livros guias, desenvolvedora do treinamento Desvende a Inteligência Facial de Resultados, analista junguiana e formação pela Pandora Treinamentos, estudante de filosofia, ciências espirituais e também a criadora desse canal aqui de comunicação que, olha, tá mexendo, abalando mesmo todas as estruturas das mentes instintivas, emocionais e racionais, rompendo com alguns paradigmas, crenças e revelando alguns traumas que talvez tenham te limitado e até hoje acabaram por não permitir que você fosse quem você realmente gostaria de ser. E olha, hoje estamos aqui nesse episódio onde a gente está intercalando o A Glau Responde com esses episódios diretamente para o seu ouvido aí, diretamente para o seu coração, para mexer com as estruturas, e eu tô amando fazer isso. E eu quero lembrar você que, se você quiser participar de um episódio do Disruptivos, fazendo 3 perguntas sobre um tema que talvez esteja te incomodando, venha, este canal está aberto para você, tá? Entre em contato comigo, com a minha equipe, através do Instagram, através do YouTube, através da plataforma do Iana Healing, o programa de mentoria semanal ao vivo, que a gente faz toda sexta-feira, uma aula gratuita, às 7 horas da manhã no YouTube. Você pode entrar em contato comigo ou com a minha equipe para ajeitar e organizar aí no futuro esse encontro e essa 1 hora quase, né, entre mais ou menos 50, 1 hora e pouquinho aí, para a gente fazer esse encontro e trazer clareza e solução e resposta para esses desafios aí que acabam te segurando e não deixam você romper as barreiras para dar de cara com o seu futuro, com o seu novo eu, esse novo eu que vai ter nova vida, novos resultados. E hoje eu vou trazer, gente, mais um assunto aqui, que é uma coisa versus a outra, tá? É a inteligência versus a consciência. E eu tenho certeza que você até hoje imaginou, sim ou não, gente, que as duas coisas poderiam ser a mesma coisa. E eu quero dizer para você que ter inteligência não é ter consciência. A primeira coisa, internaliza essa informação. E se você quiser escrever, isso é uma frase que começa a fazer uma grande abertura aí do lado de dentro para você estar aqui com os ouvidos conectados para entender de uma vez por toda isso. Inteligência não é consciência. Consciência não é inteligência. Glaucia do céu, como assim? Explica esse negócio que eu sempre achei, que você sempre falava a sua frase de praxe, né? Que a consciência e a clareza trabalhem sempre a seu favor. Eu achava que isso era um tipo de inteligência, que consciência era inteligência e não é, gente. Hoje eu vou trazer para vocês e vocês vão identificar quantas pessoas têm consciência, quantas pessoas têm inteligência e como uma pode ajudar ou pode atrapalhar a outra. E como é que você vai saber aonde é que você está. Glaucia do céu, então hoje eu vou ter uma grande clareza se eu sou uma pessoa mais inteligente ou mais consciente. Bingo! Você tá aqui para descobrir o que é uma coisa, o que é a outra e o que é que dentro dessa e da outra pode mudar a sua vida ou apenas não acontecer nada. O nosso intuito aqui, assim como dentro do Iana Healing, eu vou pegar informação, eu vou construir discernimento para tomar atitudes na minha vida agora, na minha caminhada agora. Eu quero falar para você que o objetivo principal desse canal de comunicação aqui, que é o Disruptivos, é contar para você passos
simples, básicos e fáceis para você começar a construir uma nova realidade agora. Deixando e se desenvolvendo das coisas que você está envolvido. E como é que você pode fazer isso? Através da captação desse conhecimento aqui, que vai te dar bases para ação. Eu não quero que você esteja aqui me ouvindo, falando, ai, nossa, que legal, nossa, isso é muito transformador. Eu quero que o que eu diga aqui, e eu tenho certeza que está acontecendo aí do outro lado, porque tenho muitos testemunhos a respeito disso, é o seguinte: meu Deus, é assim que funciona. E quando você for para a sua vida, se você não promover uma alteração nas suas ações, tudo que você vai escutar aqui hoje sobre consciência e sobre inteligência não vai mudar em absolutamente nada a sua história. E você vai continuar repetindo o ciclo, repetindo o ciclo, repetindo o ciclo. Será que é isso que você quer para a sua vida? Será que já não deu, gente? Já não passou? Eu vou contar aqui para vocês, antes da gente começar a explicar o que é consciência, o que é inteligência, e eu quero dizer para você que a diferença entre uma coisa e outra é profunda e é fundamental, tá? Ela envolve aspectos completamente distintos da nossa mente e do nosso ser, e eu tenho certeza que até hoje, se você não foi buscar o que é consciência, o que é inteligência, eu tenho certeza que está naquele limbo ali de você achar que é a mesma coisa e não é. Mas antes disso, o que eu quero trazer para você é o seguinte: a nossa busca principal aqui é por alinhamento. Glau, o que você quer dizer por alinhamento? Primeira coisa, você vai ser tudo que você permite a sua mente e as suas emoções a se agarrarem. E se elas estiverem concordando, parabéns. Essa vai ser a realidade da sua vida. Porque você vai agir exatamente dessa forma. Então, o que a gente procura alinhar aqui, tá? E eu quero que você esteja aí do outro lado falando, Glaucia, me fala agora que eu vou anotar. Pega papel e caneta para anotar isso agora. Se você não anotar isso agora, as chances reais de você mudar a sua vida vão começar a degringolar, cair. Você vai entender o porquê que é que a sua vida sempre repete a mesma história. Sempre repete a mesma história. Sempre, sempre, sempre. É um ciclo infinito. Então, agora, como é que a gente vai mudar isso? Buscando o alinhamento. O que é o alinhamento? Número 1, vamos lá. Você pode pensar uma coisa. Sim, beleza, o nosso mundo é mais mental. O que eu penso, como é que eu crio isso na minha vida? Eu penso, eu sinto e eu ajo, e isso é o que se manifesta na minha vida. O problema que eu quero contar para você agora, nesse momento aqui, é que todo mundo fala sobre como que eu vou criar a minha própria realidade? Como que eu vou mudar a minha própria realidade? Número 1, você já faz isso o tempo todo, tá? Você só se esquece que você está fazendo isso o tempo todo porque você está desordenado. Glaucia, o que é desordenado? É o não alinhado. A gente está buscando a cada episódio aqui, e esse episódio é muito importante para você entender o que você está fazendo a cada episódio que você me ouve e que você ouve os convidados. Então vamos lá, Glau, do que eu preciso cuidar? Se você projeta um pensamento muito bom, mas a sua emoção está contrária a esse pensamento, você age conforme a sua emoção, primordialmente. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você sempre vai agir conforme a sua emoção. Se as suas emoções estiverem muito bem alinhadas e concordarem com o seu pensamento, você vai agir, vai caminhar com fé nessa direção, com fé e coragem nessa direção.
o que acontece e onde acontece o desalinhamento, e por isso que você continua sem resultados na sua vida e sem uma alteração efetiva na sua realidade. Eu penso uma coisa, mas eu sinto outra, e quando eu vou fazer, por mais que eu tenha pensamentos maravilhosos lá no meu inconsciente, tem um registro emocional que está degringolando tudo. Vou dar um exemplo para você entender aí. Eu quero ter um relacionamento maravilhoso com uma pessoa maravilhosa, que seja tudo incrível, mas a sua emoção do lado de dentro tem um registro de que relacionamento é péssimo, é terrível, foi isso que eu aprendi. E quando eu era criança, emocionalmente, porque eu aprendia só com essa mente emocional, essa mente inconsciente, eu aprendi que relacionamento é treta, é confusão, é tristeza. Você já acabou de descobrir onde está o desalinhamento, tá? O que você pensa, o que você quer e o que você fica tentando ter pensamento positivo e está desalinhado com a sua crença interna que você carrega do lado de dentro. E a partir daí, se você age conforme o que você sente, que é essa crença aqui emocional do lado de dentro que você aprendeu, bingo! É isso que você vai manifestar na sua vida. Você pode querer, meu amor, ter um relacionamento fantástico 1 milhão de anos-luz, de vezes, de positivo, mas na hora de fazer funcionar, você está agindo como relacionamento é treta. Isso funciona nas finanças, Glauci? Sim. Isso funciona no trabalho? Sim. Isso funciona com o meu filho? Sim. Isso funciona com o meu chefe? Sim. Isso funciona com os meus amigos? Bingo de novo. Glauci do céu, então. Nós estamos falando de trabalhar a nossa coerência, o nosso alinhamento. Sim. Tudo que você vem fazer aqui é: ok, eu escutei uma ideia, ela pode estar me desafiando, ou ela pode ser uma coisa muito boa, onde eu falo, sim, é isso que eu quero. Mas se você não descer para ver qual é o registro que tem em você emocional, para desensibilizar esse registro e soltar ele agora, você pode muito querer ser rico. Mas se do lado de dentro lá, tem uma crença de que, não, quem é rico com certeza fez uma coisa muito errada para ter tudo isso de dinheiro. Você tenha certeza, você nunca vai ter tudo isso de dinheiro enquanto você não deixar essa crença ir embora. Enquanto você não deixar ela ir, enquanto você não desapegar do que você aprendeu lá no começo da sua vida. E o que a gente está fazendo aqui, por repetição, é trazer vários impactos de consciência, impactos emocionais que vão te desafiar sim, porque quanto mais a gente bate nessa crença que você carrega aí do lado de dentro, por repetição, é assim que a sua mente começa a mandar uma mensagem para suas emoções, para o seu subconsciente, até romper essa barreira e acabar com essa crença que está aí do lado de dentro. Então agora você descobriu o que você está fazendo aqui no Disruptivos Podcast, ouvindo bastante coisa. O que você está fazendo então? Buscando o alinhamento que eu não encontro em lugar nenhum. Eu não sei por que as coisas acontecem diferente na minha vida. Então agora você acabou de descobrir. E também falei lá, tá? Da intuição. Todas as vezes que o meu ego fala, eu quero ser muito rico, muito próspero, ou até um pensamento genuíno, eu quero ter prosperidade para, conseguir transbordar na vida das pessoas. Por que eu não consigo ser próspero para transbordar na vida das pessoas? Porque a minha vida, o meu registro é de escassez. Então, o seu pensamento e a sua emoção, que fez um print emocional lá quando você era pequeno, quando sua mãe falou que você queria isso, ai, filho, não dá para comprar agora. Aquela sensação, aquele print ficou tão grande em você que todas as vezes que você tem um pensamento maravilhoso para ser próspero, a emoção que vem é, mas a gente não tem dinheiro para isso agora. Você entendeu, não entendeu?
Eu sei. Tá batendo forte aí, não tá? E aí, eu quero contar pra você. Todas as vezes que você vai andar, você não anda, eu quero ser próspero. Você anda, a gente não tem dinheiro pra isso agora. Eu sei, doeu. Eu sei, doeu. É esse lugar dessas crenças que tem alto impacto emocional em cima de você. E quando você me ouve aqui, você sofre altos impactos emocionais. A gente está tentando quebrar, destruir, pulverizar essas crenças que estão do lado de dentro, que você recebeu durante a sua infância inteira, até mais ou menos os 14 anos, eu já falei sobre isso aqui para vocês, para conseguir fazer você criar uma nova realidade. Para que no seu agir, no seu fazer, no seu realizar, o que eu penso e o que eu sinto fique congruente para quando eu agir, eu haja com o pensamento e a emoção condizente com isso. Eu já trouxe em vários episódios para vocês falando sobre arquétipos bíblicos e as histórias bíblicas falam muito a respeito disso, tá? E eu vou trazer de novo a história de Davi e eu quero que você pense nesse momento aí com você. Só desse aspecto. Davi era, o filho esquecido, gente. O ninguém do ninguém do ninguém lá, naquele momento. Tanto que quando chamaram todos os filhos, nem chamaram ele. Ele é aqui, ó, o esquecido, o bastardo. O tonhonhon. Mas, eu quero que você preste atenção. O pensamento que ele tinha era sempre muito bom. O sentimento que ele tinha, ele alterava através da música. Ele cantava, ele tocava. Eu quero falar uma coisa para você, tá? Pega essa chave. Música é frequência. Frequência tem o poder de alterar a água. E você é feito mais de 75%, hoje em dia já foi comprovado, de água. Ou seja, tem o poder de alterar você. Então você pode usar essa ferramenta também através de frequências para mudar como você se sente e melhorar, sim. Aí você olha para Davi. Ele era, Nossa Senhora, o mais improvável do improvável do improvável. Pequeno, magrelo. Nossa, ele era só um moleque, só um menino que estava lá pastoreando as ovelhas. E do nada, e não existe do nada, o pensamento e a emoção dele foi tão congruente, que ele agiu dessa forma quando foi entregar uma marmita para o povo lá, que estava em guerra, para o exército, e ele simplesmente falou, o que está acontecendo, galera? E aí falaram para ele de Golias. Ele falou, ninguém vai enfrentar ele, imagina, eu vou. O pensamento e o sentimento tinham uma fé tão grande, que ele atropelou um rei, todos os que estavam em volta do rei, um exército inteiro com a ação dele, enfrentou Golias e ainda venceu. Quais são os Golias que você olha e morre de medo porque você está em incongruência, desalinhamento de pensamento e de sentimento? Para aí para pensar. Eu sei, estou fazendo uma introdução longa para o nosso assunto. E não é porque eu preciso disso. É porque, eu já falei aqui para vocês, que todas as vezes que eu estou falando aqui, eu peço para que Deus me use como canal do que quem está aí do outro lado precisa ouvir. E eu não sei o porquê que eu estou falando o que eu estou falando, mas você que está ouvindo, você sabe exatamente o porquê você veio aqui agora. Você sabe exatamente o porquê que você está ouvindo cada palavra que está sendo dita, especialmente para você, especialmente para o seu coração. Você sabe, não sabe? Eu não preciso saber da sua história. Eu só preciso estar aqui como um veículo de comunicação que Deus coloca para que a mensagem dele chegue até você. Talvez você tenha se afastado de muita coisa, mas com o podcast você é adepto.
E você consegue entender que esse lugar é um lugar onde, eu entendo. Aqui, enquanto eu estou fazendo as minhas coisas, eu posso ouvir e isso vai mudar a qualidade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas ações. Então é isso que você está fazendo aqui. E fica comigo que hoje, além desse impacto aqui que mexeu nas entranhas, não mexeu, gente? Mexeu e nós estamos aqui para isso, tá? A gente está aqui realmente para você, começar a falar, nossa senhora, então já sei que eu tenho algumas coisas, algumas crenças que eu posso mudar e eu quero falar para você que você pode escolher e verbalizar e falar alto. Eu deixo ir agora esse sentimento eu deixo ir agora, eu devolvo para você, para quem que tiver aí, aonde você encontrar que estão as suas crenças aí e o seu emocional completamente conturbado, devolva. Crie clareza a respeito disso, tá? Vamos começar então, gente? Eu já dei muitas ferramentas e essa que eu acabei de dar para vocês é uma das ferramentas mais poderosas dentro da psicanálise, onde a gente trabalha também, tá? Partes do que o Dr. Hawkins fala, que é o deixar ir. Deixe ir as coisas que te prejudicam e que impedem você de ser realmente quem você gostaria. Você não precisa de mais habilidades, você precisa soltar as coisas que você está segurando, inclusive o seu passado. O seu passado. Você não é o seu passado. Fechado? Eu sei. Hoje tá sendo o que tá sendo, né, gente? É isso, tá? Bora começar então? Vamos falar agora, para você viver todos esses impactos e começar a entrar no seu alinhamento, o que é consciência e o que é inteligência. Gente, vamos começar com a definição de uma coisa da outra, tá? Porque aí a gente começa a entender aqui na nossa mente, para trazer para o nosso coraçãozinho, para a gente botar para agir na nossa vida, o que é consciência. E a definição de consciência, gente, traz que a consciência é a capacidade de estar ciente de si mesmo, do eu mesmo, dos outros e do ambiente onde estamos. A consciência inclui ter percepção, presença, sentimentos, intuição e experiência subjetiva, que é pegar informações que não estão tão claras assim no ambiente. E eu quero dizer para você tem consciência já, não tem? Quero falar também que, pensa aí, quando você chegou num lugar e você chegou e sentou e de repente você sentiu um negócio estranho e você falou, não estou me sentindo muito bem aqui não, gente. O que está acontecendo? Ou você ficou perto de uma pessoa que começou com assuntos e que, de repente, você olhou e... Meu Deus, Pai amado, o que é isso? Sim ou não, gente? Essa é uma das capacidades da consciência. Ficar ciente de você mesmo, do que você pensa, do que você sente, do que os outros pensam, do que os outros sentem e do ambiente onde estamos. Com certeza sim, e você já percebeu que você tem consciência, você só precisa descobrir quais são os níveis de consciência que você tem acessado ultimamente para entender o porquê que você sente, o que você sente e tem os resultados que você tem. Fechado? Vamos para a definição, então, de inteligência. Glaucio, pelo amor de Deus, o que é inteligência? Eu quero falar para você que inteligência, gente, por definição, é a capacidade de resolver problema, de você aprender, criatura, raciocinar e aplicar conhecimento. E ela está ligada também ao seu desempenho mental e à criação de lógica. É lógico. Quantas vezes a gente usa essa expressão, né, gente? Para mim é muito lógico isso. Posso ter inteligência e não ter consciência? Sim. Posso ter consciência e não ter inteligência? Sim. Por quê, gente? Porque consciência
você só fica consciente de você mesmo, dos outros, do ambiente. Mas você pode não fazer absolutamente nada com relação a isso e perder a capacidade de inteligência, que é resolver os problemas que você viu, e não sair do lugar que você percebeu que era ruim para você. Bingo! Você pode perder a inteligência, então, e não querer aprender, não querer pensar e nem aplicar conhecimento, por mais que você tenha consciência. Agora você chegou nesse lugar maravilhoso. Sim ou não? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você tinha consciência de muita coisa e fez absolutamente nada? Sim? Sim ou não? Vamos lá. Inteligência. Quantas vezes você tinha a capacidade de resolver problemas, de aprender tudo, de raciocinar, de aplicar conhecimento, mas você não sabia para onde você estava indo? Você não sabia se isso tinha que ser aplicado em você, se era nos outros, se era no ambiente. Você usou muito desempenho mental e ficou preso nisso, a lógica. E aí tudo que transcende a lógica, você não consegue alcançar. E aí você resolve tudo, você é o doer, só doer. Mas se você não tem consciência do que você precisa resolver, que adianta você saber resolver um monte de coisa se você não tem uma direção? Se o seu sentimento, o seu estado de presença, a sua percepção é curta, não é desenvolvida. Fala para mim. Já se pegou nesse lugar também, não se pegou? Com certeza, não é mesmo? Não adianta você saber muita coisa. Para que serve? Aonde eu uso isso? A consciência, gente, ela é qualitativa. Anota isso agora para você não esquecer. Consciência é qualidade. Inteligência é quantidade. Consciência é qualidade e é subjetivo, porque a qualidade das coisas e a subjetividade das coisas é o como é vivenciar algo. Tipo, sei lá, sentir dor, amor, paz, ela é variável, o nível de consciência é variável. E a inteligência é quantitativa e objetiva. Ela pode ser medida, inclusive, com QI, gente. Não pode, não? Que é a capacidade lógica de memória, que é só o lugar até onde você chega. Você já viu pessoas que sabiam muito e não sabiam nada? Normalmente aquela pessoa, nossa, ela tem uma capacidade lógica maravilhosa, mas você vai dar uma aula analógica para ela, de conhecimentos de vários pontos de vista e perspectivas diferentes. No final da aula, a pessoa fala, eu não entendi absolutamente nada. E, na verdade, você trafegou por várias perspectivas do mesmo assunto e para aquela pessoa não fez sentido nenhum que você disse. É como se você estivesse falando coisas absolutamente desconexas, mas você só está olhando para o mesmo objeto ou para o mesmo assunto de várias perspectivas diferentes. Glauce do céu. Será que eu posso dizer que a consciência tem um espírito mais da energia feminina e a inteligência um espírito mais da energia masculina? Bingo! Olha só, como no meio do caminho a gente vai entrelaçando todos os pontos que a gente falou desde o começo desse podcast, desde do início, lá do início, do primeiro episódio. E se você não sabe do que eu estou falando, gente, vai. Como diria o meu professor Agostinho Almeida, não me irrita e vai lá no começo para ouvir desde o primeiro, para tudo isso começar a fazer um sentido real para você.
Glauce, não entendi muita coisa. Volta e ouve de novo. E se você escutou alguma coisa que bateu na sua cabeça que você não entendeu, volta e ouve mais uma vez. Volta e ouve de novo. Glauce, eu não entendi. Escuta 10 a 15 vezes o mesmo episódio. Vai chegar uma hora que de tanto bater, vai entrar. É igual a água, gente, na pedra. Não é a força da água que faz o furo na pedra. É o volume de vezes que bate no mesmo lugar para ter um efeito. Não esqueçam disso, tá? Glauce, então vamos voltar. Consciência, então, é qualidade. Inteligência é quantidade. Consciência é subjetiva. Inteligência é objetiva. Qual é o ideal disso? Será que a consciência e a inteligência não precisam trabalhar juntinhas e de mãos dadas? Se a gente entra na energia e fala, né, sobre o feminino que nós carregamos e o masculino que nós carregamos, e gente, é sério, tá? Eu tô falando de X e Y, lembra lá dos cromossomos? Não pira que a gente está falando de biologia que você carrega aí dentro do seu corpito, tá? E se você está em estado físico, corpo biológico masculino, você vai ter mais naturalmente energia masculina. E no corpo biológico feminino, você vai ter mais energia feminina, naturalmente, tá? Não que nada possa ser modelado, tudo pode ser alterado, gente. Nós somos, e como eu gosto de falar dentro do treinamento Desvende a Inteligência Facial de Resultados, nós somos massinhas de modelagem. Isso é tomar posse do nosso livre-arbítrio. Tudo pode ser mudado o tempo todo. Você não é uma árvore, você não está preso. E você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser, para mudar a sua realidade. Tudo pode ser mudado o tempo todo. Fechado? Então, vamos lá. Qual que é, Glauce? Fala para mim agora a origem da consciência e a origem da inteligência. E vocês vão ver, gente, que a origem de uma e a origem de outra... Isso daqui, eu não sei nem como dizer, como explicar isso para vocês. Mas eu só vou falar para vocês uma coisa, tá? Tem na Bíblia. Gente, está escrito na Bíblia, tá? Até na Bíblia. Tem tantas referências bibliográficas que... se eu começar a falar, a gente vai ficar e terminar o podcast aqui só nas referências bibliográficas, tá? Então, não vamos para esse lugar agora, mas de fácil acesso, que todo mundo tem pelo menos uma dentro de casa. E olha, só na minha frente aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Bíblias aqui, com linguagens diferentes, uma em inglês, tomas, Bíblia Sagrada de alguns lugares específicos, casa publicadora. Gente, tem várias aqui, tá? São 5, só do meu lado direito aqui no meu escritório, que fica na minha frente, que eu consulto o tempo todo para falar, pera que eu já ouvi isso, eu vou buscar isso daqui. Porque hoje eu quero contar para você que é cético e que não acredita e que acha que a ciência está contra a religião ou a espiritualidade. Eu fico muito feliz de ver que a ciência hoje olha para a Bíblia e fala, nós vamos achar isso daqui no mundo real, aqui do lado de fora, e vamos levar para o laboratório. E eu tenho vários professores, e um deles é o Dr. Joe Dispenza, que mostra isso com maestria, aonde toda a ciência está comprovando o que está escrito na Bíblia que ninguém entendia. Então, é maravilhoso. Mas vamos lá, então. Consciência. Qual que é a origem da consciência? Quando a gente fala em origem, é da onde que veio, né, gente? Da onde que vem a consciência? E a origem principal da consciência, ela é transcendental. Ela é espiritual. E em todas as tradições religiosas, você vai encontrar essa informação. Ela vai além do cérebro físico. O estado de consciência é um estado de percepção expandida do todo. Sim,
Então, a origem da consciência não é terrena. Não é terrena. Eu já falei lá no começo do Jana Healing, quando a gente explicou os níveis de consciência, que níveis de consciência, nós temos consciência e temos níveis de consciência, mas que Deus é o onisciente. E nós somos parte desse onisciente, porque o onisciente é aquele que tudo sabe. A gente não sabe tudo, mas nós temos derivado e saindo como um filhotinho da onisciência, a consciência, que é o pedaço onde Deus se revela nesse mundo material para nós. Pegou essa chave, né? Consciência é o lugar por onde o Espírito se revela para nós, aonde nós conseguimos ter capacidades para absorver, para perceber, para receber e conseguir enxergar na nossa existência a presença de Deus, a presença do Espírito, o agir. Forte, né? Eu sei, gente, é muito forte isso e é extremamente poderoso. Então, quanto mais eu expando a minha consciência, saindo dos níveis mais baixos e indo para os níveis mais altos, mais eu tomo para mim o poder e o lugar de filho. Eu me torno cada vez mais semelhante a Jesus, cada vez mais semelhante a Deus, cada vez mais parecido com o verdadeiro pai e mãe, que não é o terreno. Pegaram essa chave, gente? Esse podcast está muito poderoso. Eu quero falar para vocês que meu corpo inteiro está arrepiado, porque você precisa saber disso. Eu tenho certeza que não é só você. Eu quero falar uma coisa para você agora. Se o que eu falei para você até agora mexeu com seu coração, compartilha esse podcast com o maior número de pessoas que você sabe que também está buscando isso. O meu trabalho aqui é expandir a sua consciência, mostrando novas possibilidades para tirar da apatia, do sofrimento, da vergonha, da culpa, da tristeza, da raiva. Então, o que eu estou ajudando e alimentando você aqui, agora você acabou de entender qual é o trabalho. Agora você acabou de entender qual é a missão principal desse canal aqui. Bora comigo. Vamos continuar? A consciência vai além do cérebro físico. Ô Glauce, e a origem da inteligência? A inteligência, gente, ela está enraizada na cognição e nas funções do seu cérebro. Tipo, sistemas artificiais aí, como as nossas IAs agora, né? A gente sabe que tem inteligência artificial para tudo. Ela pode ter inteligência, mas ela nunca vai ter consciência. E eu acabei de contar para você como é que no futuro você pode se diferenciar e não ter o seu trabalho engolido. Se você estiver trabalhando só com IA, o que vai trazer você para estar acima do mercado? Não é só saber trabalhar com a IA, é ter o que uma IA não pode ter: consciência. Será que você entendeu que eu estou preparando você, inclusive, para o futuro? Será que você entendeu isso? É como se, tá? E vou fazer um caminho aqui para você entender qual é o alinhamento que a gente está procurando e o porquê que a gente está falando sobre consciência e inteligência. Número 1, se eu entro em estado de percepção e de consciência e eu consigo me conectar espiritualmente com o meu eu interior,
superior. Aquele que é para estar sentado no trono. Se você não lembra desse episódio, volta aí, que você vai lembrar lá da história do ego e do espírito e a briga que tem, e você vai lembrar. Se você chega nesse lugar aí, e se você pega essa informação, você precisa ter o como fazer isso numa função do seu cérebro aí, com cognição, para realizar sim ou não. Precisa. Então imagina que é como se fosse assim. A consciência, ela vai para o campo e ela colhe, presta atenção, ela olha e ela sabe intuitivamente como colher o que precisa ser colhido numa lavoura, por exemplo, tá? Então a consciência vai lá e fala, temos milho, vá lá, colha os milhos. E eu colhi todos os milhos. E aí, de repente, eu trago para dentro de casa e a inteligência trabalhando a favor da consciência vai falar, olha, você sabe que você pode fazer com o milho? Você aprendeu? Você procurou? E aí, de repente, você vai lá e procura. Puxa vida, eu posso fazer pamonha, eu posso fazer curau, eu posso fazer milho cozido, eu posso fazer bolo de milho, nossa, eu posso fazer docinhos, eu posso fazer, sei lá, que mais que eu posso fazer com isso? E aí você pipoca, eu posso fazer pipoca com milho, se eu deixar o milho secar, eu posso estourar. Olha quantas coisas a inteligência começa a entregar para você em quantidade e objetivos para fazer com que você pegou qualitativamente, segundo os milhos que você colheu lá fora, agora para você fazer quantidade de coisas. E quando você bota a mão na massa, quero falar para você, será que você não pode ficar abundante se você focar em todos esses objetivos e tudo que você criou agora? Será que você não pode criar abundância para você? Você está entendendo o que eu estou te falando, não tá? Glauce do céu. Então eu preciso acessar a consciência para trazer para a inteligência, para depois botar para ação. Bingo. Você está começando a entender como as coisas podem ser alteradas de maneira benéfica. E às vezes a consciência vai dizer para a sua inteligência que tudo que você acreditou e os pensamentos que passam na sua cabeça estão equivocados. E ela vai bater de frente com a sua inteligência. E ela vai te desafiar a ouvir o que você nunca ouviu. A acreditar em coisas que você não consegue explicar. Mas você vai saber que aquilo está certo. Com certeza. Muitas coisas que você nunca tinha entrado em contato para você vão começar a fazer muito sentido. E por mais que faça sentido só para você, você pode começar a utilizar isso com inteligência na sua realidade, a seu favor, criando uma nova realidade. Glauce, então você está falando que eu tenho pensamento, eu tenho emoção e eu tenho ação, certo? O que está acima disso? A sua consciência. Esse é o seu nível espiritual. Quando você pega alguma coisa, porque você entra em estado de consciência plena, ou quase plena, né, gente? Consciência plena aqui na Terra, que chegou nesse lugar maravilhoso, foi Jesus. Tiveram outros, óbvio, né? Como Buda, Krishna, e a gente tem estudos aí grandiosos de algumas pessoas que chegaram em níveis altíssimos de consciência, mas como o meu mestre principal é Jesus, você gostando ou não gostando, simplesmente olhe para a história e existe um antes dele e um depois dele, né, gente? Talvez a gente precise prestar atenção aí no que ele fez, como ele fez e quem ele era e que nível de consciência que ele tinha para criar isso que ele criou. Então, para tudo. Então, depois do que eu penso, lá em cima,
existe a consciência, não existe? É o nosso campo espiritual, não é? Será que se eu acessar esse campo espiritual elevado, eu não vou conseguir realizar melhores coisas com mais inteligência? Eu não vou conseguir também alterar as minhas emoções e alterar as minhas ações para mudar os meus resultados? Aham! Agora você entendeu o porquê tem tanta diferença entre uma coisa e outra e como isso pode trabalhar a seu favor. Consciência expande-se também, tá, gente? Então, quero dar dicas aqui para vocês. E quero aí, anota, porque você vai querer saber como é que você faz isso. Então, eu quero que você aí, para expandir a sua consciência, práticas como meditação. Sim, meditação. Você pode fazer a Anapana, tá? A Anapana é uma meditação voltada para você prestar atenção na sua respiração. E só isso, se você ficar só nela, a sua mente que está pirando, indo para tudo quanto é lugar e está mexendo com as suas emoções, e aí entrou em piração, emoção, ação, pensamento, a Anapana já vai fazer você voltar para casinha. Eu falo assim, tá, gente? Volta para casinha, volta para dentro, calma, respira. Então, é exatamente baseado nisso que está essa minha fala, na Anapana, na meditação Anapana. Se você procurar online no YouTube, se procurar escolas, você vai achar essa meditação e ela é maravilhosa, tá? Segunda dica para você evoluir, desenvolver mais consciência: atenção plena. O que é atenção plena, Glauci? Percepção. Atenção plena é prestar atenção no que você está fazendo, quando você está fazendo e por que você está fazendo. Isso é um estado de consciência que leva você para novos níveis. Todas as vezes que você está inconsciente, volta para os seus programas automáticos, tenha certeza, você está pegando informação do passado, tentando construir um futuro diferente. Não vai conseguir. Consciência, então, atenção plena. Preste atenção. Se pergunte: o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e o que eu vou fazer agora vai me levar para onde eu quero, que eu já disse que eu queria tal coisa, tal coisa e tal coisa? Não. Então não faço. Ou sim, então está na hora de fazer agora. Fechado? Entendido? Beleza. E, óbvio, como que eu desenvolvo consciência? Autoconhecimento. Você estar aqui já é uma pequena ferramenta de autoconhecimento. Glaucio, o que você indica? Tudo que vai fazer com que você entre em contato com você mesmo já é uma coisa muito boa. Fechado? Eu tenho muitas ferramentas dentro do processo de mentoria individual, que hoje eu só estou atendendo por indicação, ou quando a pessoa me conhece, fala: Glau, te conheço faz tempo, e não sei o que tem, não sei o que lá, e aí quero fazer um processo com você. Eu faço uma conversa, uma anamnese, para entender se eu consigo levar essa pessoa para um expandir real de consciência. Fechado? E eu só atendo essas pessoas que já entenderam a sua cegueira principal ou que já não estão mais cegas faz tempo, só que foram levadas para um lugar de eu conheço tudo e minha vida piorou muito porque nunca ninguém me deu ferramentas para sair desse limbo e dessa sujeira que eu me encontro neste momento. Então, aqui tem práticas sistêmicas poderosas, neurosistêmicas, que alteram biologicamente o corpo e acabam quebrando essas crenças, tá? Então, para evoluir a consciência, meditação, atenção plena e autoconhecimento são os básicos. E é para quem assim, tá? O autoconhecimento num processo de acompanhamento, onde a gente faz um costurar de conhecimentos aqui, dentro da mentoria individual, personalizada, aqui
a velocidade de resultados é alta, tá? É alta. É alta. Se perguntar para os mentorados aonde eles estavam e o que eles viveram e aonde eles estão hoje, vocês vão cair durinho para trás. Porque se você estiver disposto e se você já estiver minimamente desperto, entendendo o olhar para dentro, e é o eu não sei como lidar com tudo isso, e procurar isso, eu consigo ser auxílio. Para você eu consigo ser auxílio. Para o resto, infelizmente, eu vou indicar um outro profissional para te auxiliar na jornada. É muito difícil ter que laçar o boi que está olhando para fora e dizendo que o problema é todo mundo e que ela é a flor do deserto dourada, o girassol dourado. E nada está de errado com ela, mas o mundo está contra ela. Então, essa pessoa eu não consigo ajudar. Porque o esforço para fazer isso e para trazer a pessoa já é a primeira jornada, que é o resgate. A segunda jornada, aí que começa o processo real da pessoa, tá? Então, talvez até dê para pegar, até dê. O negócio é que vai demorar mais tempo. Porque a pessoa ainda está para fora, ela não está para dentro. Fechado? Vamos para a inteligência agora, Glau. Como é que eu posso evoluir a minha inteligência e o meu desenvolvimento? Gente, inteligência não tem como desenvolver se não for com estudo, com experiência e com treinamento mental. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Inteligência é estudando. É mais ou menos assim, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não sei como. Gente, para tudo, não sei como fazer isso. Como é que eu faço isso? Sabe a história do, eu quero ganhar mais dinheiro, mas eu não sei como é que eu faço isso? Tem que estudar, existem métodos, tá? Existem, sim. Eu tenho que viver experiências para adquirir inteligência? Sim, se você não vive a experiência, você não vai ter a inteligência. É como uma pessoa querer aprender a dirigir sem nunca entrar no carro e dirigir, gente. Não tem como. Você pode ler o livro, fazer a prova, mas se você não entrar num carro, não ligar, não virar a chave e não sair na rua, você não vai aprender o modus operandi disso. Não pira, é impossível, tá? E o treinamento mental. Glau, o que é o treinamento mental? É exatamente construir novos padrões. Então, isso é importante? É, porque se você não desenvolve padrões inteligentes para solucionar desafios, você sempre vai ficar patinando no mesmo lugar. Glau, o que você faz dentro de um processo de mentoria? Eu alinho consciência, inteligência, emoção e ação. E aí não tem como a sua vida não ser alterada. Tem como fazer isso? Tem. Aqui você já está no caminho. Aqui eu já estou falando, estuda a criatura, vai viver a experiência, treina mentalmente para desenvolver novos padrões se os seus antigos estão te puxando para baixo. Então, para começar a alinhar a consciência e a inteligência, para elas pararem de brigar, gente, os primeiros passos são esses. E agora você descobriu como é que a consciência e a inteligência podem trabalhar para você. Porque a função de uma e a função da outra são completamente diferentes. A função da consciência permite você experimentar a realidade. Permite a construção de moral, de compaixão, de presença, de valores, de coisas que são superiores à matéria, coisas que não se compram. E a inteligência permite você compreender, você poder analisar, planejar, executar tarefas, se adaptar ao inesperado. Então, se você tiver isso muito bem alinhado do lado de dentro, com certeza a sua vida vai ser
alterada para sempre. Glau, então, vamos lá, vamos fazer um resumo. Consciência tem natureza subjetiva qualitativa e inteligência objetiva e quantitativa, quantidade. A origem da consciência é espiritual e da inteligência é cognitiva e neurológica. A consciência pode ser medida? Não, ela pode ser testada. E isso é maravilhoso, tá? E ela pode sim através do teste muscular. Lá no Jana Healing o pessoal já sabe disso, tá, gente? A gente está no Deixar Ir, a gente está lendo o livro do Dr. Hawkins, que ele ensina como fazer essa medição de consciência. E a inteligência, a gente sabe, né, gente, que tem testes de QI, de desempenho. E olha só, a consciência não está presente na inteligência artificial, mas na inteligência ela está sim. E se você só tiver a inteligência, se prepare para ficar sem emprego, tá, gente? Se você não tem a consciência, todo mundo que está só na inteligência vai ficar sem um emprego. Uma se expande na meditação e no autoconhecimento, e a outra se expande no estudo, na prática e no estímulo. E a minha pergunta para você é: aonde você quer estar? A minha pergunta para você é: será que até hoje eu confundi tudo isso e não soube como que é que a inteligência, como é que a consciência podem trabalhar juntas a meu favor num alinhamento perfeito para eu mudar a minha realidade? O Dr. David Hawkins, ele explora isso profundamente na escala de consciência. E aqui e lá no Jana Healing, a gente passou por todos os níveis dentro do Deixar Ir. E ali, naquele momento, todo mundo que se conectou entrou em contato com algumas dores e aprendeu a metodologia de deixar ir e saber como é que a inteligência e a consciência podem trabalhar a seu favor também. Eu espero que hoje, nesse dia, ouvindo esse episódio, muito da sua vida tenha sido alterada. Eu espero que, a partir de agora, sabendo exatamente o que é inteligência, o que é consciência, você saiba identificar aonde é que estão as suas faltas, quais são as áreas principais que você precisa desenvolver para chegar no lugar que você sempre sonhou. Porque isso talvez esteja a um único perdão de distância. Talvez isso esteja a um único movimento de ação de distância. E aí, o que você vai escolher hoje?